Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Nós vamos começar a nossa unidade 4, o tema 1, falando sobre Mesopotâmia, terra entre rios. E vou só dar uma recapitulada com vocês para a gente chegar até esse assunto. Na unidade 2, nós estudamos a origem do ser humano e a descoberta, a expansão da agricultura e a formação do Estado e também as diferenças sociais entre esses governos, esses estados aí, né? Então agora nós vamos falar que as mudanças que houve nessas regiões levou então ao surgimento de civilizações, de primeiras civilizações que surgiram. E a primeira civilização que nós vamos falar é a Mesopotâmia. E uma outra curiosidade, foi uma das primeiras civilizações depois que o homem saiu das cavernas, tá, gente? Uma das primeiras civilizações foi a Mesopotâmia. Então, Mesopotâmia é terra entre rios. Os sumérios desenvolveram a primeira civilização que se tem notícia. Aí nessa civilização tem o desenvolvimento da agricultura, o surgimento das aldeias e cidades e a fundação das cidades-estados sumérias. Observem aí que a palavra estado está com E maiúsculo porque fala do governo. Então governos, né, sumérios. Então lá no desenvolvimento da agricultura foram os primeiros a construir barragens, canais para distribuir as águas dos rios, os rios Tigre e Eufrates, desenvolver a agricultura, a criação de animais e criar um arado que era para puxar a terra, para misturar a terra, né? E a roda. Então foram tudo isso os sumérios fizeram. O surgimento das aldeias e cidades desenvolveram a agricultura também, a criação de animais, propiciou o crescimento da população perto dos rios, surgindo assim as primeiras aldeias e cidades nesse período. E com a fundação das cidades-estados sumérias, eles fundaram as mais antigas cidades-estados, que eram a cidade de Ur, Lagash e Uruk. Cada uma delas tinha suas leis, seu palácio, seu rei, e cuidava do comércio, comandava o exército e coordenava a construção de obras públicas. Então eram todas independentes, tá? A invenção da escrita, aí logo depois veio a invenção da escrita. Os registros escritos mais antigos são da cidade de Uruk, que tem data de 4.000 anos antes de Cristo. A escrita era chamada de escrita cuneiforme, usada para registrar os pagamentos de impostos, controlar os estoques de produtos e escrever contratos, cartas e poemas. Então era o tipo de escrita que existia naquele período. Continuando, os impérios mesopotâmicos, diferentes povos conquistaram a Mesopotâmia. Então esses impérios foram o Império Acádio, o primeiro Império Babilônico chamava-se Babilônios, o Império Assírio e o segundo Império Babilônico eram os Caldeus. No Império Acádio, desenvolvimento da agricultura sumério-acadiana, a adoção da escrita cuneiforme e a incorporação de práticas sumerianas. Lá no primeiro Império Babilônico, os babilônios criaram o Código de Hammurabi, lá no século 13 a.C., que era um conjunto de leis regidas pelo princípio de proporcionalidade entre o crime cometido e a sua punição. Então, o que acontecia?
Se acontecesse, né, de alguém lá na casa, um vizinho na casa do outro, e roubasse uma galinha dele, o vizinho que tinha sido lesado podia ir na casa daquele que roubou, ir lá e roubar uma galinha dele também. Se alguém fosse lá na casa do outro vizinho e matasse uma pessoa da família, quem teve alguém da família morto podia ir lá na casa daquela pessoa e também matar alguém da família. Então, por isso a expressão olho por olho, dente por dente, né, que era a lei de Talião. E lá no Império Assírio, partindo da cidade de Assur, no norte da Mesopotâmia, eles conquistaram um território que se estendia do Egito ao Golfo Pérsico e era uma cidade famosa e temida por ter uma capacidade militar muito grande, né? E no final do século 7 a.C. foram conquistadas pelos novos babilônios. E o segundo império babilônico, que era o dos povos caldeus, né? Os caldeus, que era o povo de origem semita, lideraram a libertação da Babilônia e o domínio assírio, dominaram toda a Mesopotâmia, toda a área, e aí surgiu o segundo império babilônico. E nesse período de maior esplendor do império foi durante o reinado de Nabucodonosor II, quando a Babilônia se tornou um importante centro comercial, tá? Então essa aí é a informação sobre esse segundo império. Aí nós temos um mapa dos territórios dos povos mesopotâmicos. Nesses povos mesopotâmicos, aonde está alaranjado ou pro lado do vermelho em clarim, civilização suméria. Aonde está amarelo é a extensão máxima do Império Acádio, e aonde está verde é a extensão máxima do primeiro Império Babilônico. A linha rosa é a extensão máxima do Império Assírio, lá no século 9 a.C., e a linha azul, né, é um azul misturado com verde, piscina aí, mais ou menos, é a extensão máxima do segundo império. Então, esse é um mapa que fala dos territórios babilônicos, dos territórios da Mesopotâmia. Aí nós temos a vida dos povos da Mesopotâmia. Então, a maioria das pessoas era livre, mas havia grandes distinções sociais baseadas na origem familiar, na profissão exercida e no local onde viviam. As famílias podiam concentrar terras e formar grandes propriedades, adquirindo destaque social. Os mesopotâmicos eram politeístas, seus deuses eram cultuados em templos chamados zigurates, onde um grão sacerdote conduzia cerimônias religiosas, como o sacrifício de animais, práticas mágicas e oferendas aos deuses. No campo, eles praticavam a agricultura, a criação de gado e desenvolviam o pequeno artesanato. Nas cidades, havia uma variedade de profissionais para controlar a arrecadação de impostos, coordenar a construção de obras de irrigação, organizar exércitos e abastecer os templos e palácios. Os rios serviam de vias para a circulação de pessoas e de mercadorias. Os mesopotâmicos trocavam sua produção por produtos como madeira, metais e pedras preciosas. E com o aumento do comércio, os mercadores utilizavam peças de metal como pagamento. Então essa era a forma das pessoas se organizarem, né? A vida social deles na Mesopotâmia. Então esse é o nosso tema 1, Mesopotâmia, terra entre rios, e eu espero que vocês estudem, leiam bastante e até a próxima.